dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim, professor David aqui. Vamos dar início a mais uma aula de português. Nesta aula, nesta ocasião, neste ensejo, nós estudaremos os gêneros textuais, tá bom? A nossa aula de hoje é de português, como já dito, e nós realizaremos o estudo dos gêneros textuais, tá bom? Dando continuidade ao poema, que foi o gênero que nós estudamos na semana passada. Nós falamos um pouco sobre a estrutura do poema. Eu expliquei para vocês que o poema ele é composto por versos e estrofes, tá bom? Só um minuto, pessoal. Então, falamos sobre a estrutura do poema, que ele é composto por estrofes e versos, tá bom? As estrofes são conjuntos de versos e os versos são as linhas do poema, tá bom? Então, essa é a estrutura, essa é a composição do gênero textual poema. Se você quiser produzir o poema, você tem que seguir toda essa estrutura, tá bom? Não é difícil, tá? Você só precisa lembrar que o poema é uma linguagem mais romântica, mais literária. Então, normalmente no poema nós utilizamos figuras de linguagem, nós utilizamos linguagem figurada, né? Que no caso aí são uma área mais extensa da figura de linguagem. No caso, são referências, utilizamos a linguagem figurada, ou seja, não utilizamos muito a linguagem literal, tá? É um gênero textual literário, tá bom? Gênero textual literário. E também ele pode apresentar aí a poesia, tá bom? Essas são algumas das características do gênero textual poema. Lembrando, pessoal, que a figura de linguagem ela é mais ampla do que a linguagem figurada. A linguagem figurada é quando nós falamos não no sentido literal, ou seja, no sentido conotativo, mas denotativo, tá bom? Então, na figura de linguagem, na figura de linguagem a gente amplia um pouco mais, né? A gente utiliza vários recursos não literários, então não é a mesma coisa. E o gênero textual literário, por ter uma linguagem mais romântica, por ter uma linguagem mais moderna, né? Com referências, com alusões, com mensagens implícitas, ok? Então, toda a estrutura da linguagem figurada, tá bom? Da linguagem literária. Então, muito bem, pessoal. Então, iniciamos aqui, falamos sobre isso na última aula. Hoje vamos realizar mais uma atividade sobre poema e também, claro, vocês vão trabalhar a produção de um poema, ou seja, vocês vão elaborar um poema, beleza? Portanto, eu já peço que vocês abram os seus livros na página 65. Temos o segundo texto aí, livro de gêneros textuais, na página 65. Enquanto vocês vão abrir o livro de vocês, eu vou aproveitar o ensejo e vou também colocar o cabeçalho da escola, para que a gente possa oficialmente iniciarmos a aula.
Pronto, pessoal. Então, página 65. Bem, eu vou compartilhar meu livro com vocês, para vocês poderem acompanhar pela aula, tá? Mas acompanhe o livro de vocês também. Aqui, pronto. Vamos aí, texto 2, cujo título é Autopsicografia. Aí temos aí o autor, que é também Fernando Pessoa, e o poema dele diz o seguinte: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E o esquilenho que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Aí temos aqui a atividade. Qual é o tema desse poema? Ok? Bom, eu vou dar um minuto para vocês responderem essas perguntas, tá bom? Nosso momento de atividade agora, e depois eu venho com a resolução das respostas para vocês. Qual o tema do poema? Pronto, pessoal. Então, primeiro aí, qual é o tema desse poema? O poema, ele fala sobre o fingimento do poeta. Fingimento poético. Ou seja, como o poeta, ele finge os sentimentos para construir uma poesia. Então, ele utiliza aí a metalinguagem, que ele cria um poema, né, pelo qual ele discute o próprio processo de construção. Então, o tema desse poema, em suma, é o fingimento do poeta. Tá bom? Ele fala sobre isso. Vamos agora para o segundo. Qual é o impasse vivenciado pelo poeta no processo de criação? Ou seja, qual é a dificuldade vivenciada pelo poeta no processo de criação de um poema? Aí, normalmente, vocês recorrem ao texto para saber qual é o problema vivenciado pelo autor, pelo poeta, no processo de criação do poema. Mais um minuto para vocês responderem.
Então, pessoal, o impasse que ele sente aí, pessoal, é justamente o fato de ele sentir dor de verdade. Ele passa, de fato, a sentir a dor, que é a dor da produção do poema. Então, de acordo com o poema de Fernando Pessoa, essa é a dificuldade enfrentada pelos poetas. É o fato deles, de fato, deles passarem a sentir a dor que eles fingem sentir para produzir esse poema. Aí temos aí, já está respondido aqui, ó. Que alternativa não está de acordo com o poema? Vamos fazer a análise das questões. Essa aqui está mais fácil, então não vamos precisar tomar muito tempo. Qual é a alternativa que não está de acordo com o poema? O poema expressa os sentimentos reais e imediatos vivenciados pelo poeta. Letra B. O poema é fruto da criação e do trabalho de linguagem elaborada pelo poeta. A autopsicografia é um poema metalinguístico, pois tematiza o processo de criação. Há um diálogo entre o eu do escritor, o ser criador real, e o eu poético, personalidade fictícia. Letra E. Cada leitor vivencia a dor fingida pelo poeta de acordo com sua experiência pessoal. A única que não está de acordo com o poema é a letra A, pessoal, pois eles expressam sentimentos reais e imediatos. Não, gente. O próprio título do poema já fala sobre isso, fingimento do sentimento, né? Ele finge a dor, ele finge o sentimento, que na verdade não existe, tá? Então, o poema ele expressa os sentimentos irreais, né? Vivenciados pelo poeta, ou seja, sentimentos de fingimento, de dor, que ele finge sentir para realizar a produção do poema. Bom, agora vamos para o quarto. Qual é a função dos versos que vêm após o primeiro? O poeta é um fingidor. Qual é a função dos versos que vêm após o primeiro? O poeta é um fingidor. Ok, pessoal? Acredito que vocês já conseguiram pensar aí. Bom, gente, voltando aqui para o poema. Ó, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, o que é que acontece? Esses três outros versos aqui têm a função explicativa, têm a função de complementar e confirmar o que foi dito no primeiro verso, tá bom? Então, isso aqui está apenas complementando, confirmando o que foi afirmado no primeiro verso. Ele afirma aí que o poeta é um fingidor. E nos versos seguintes, ele dá essa confirmação, ele confirma esse fato, complementando. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, ele faz aí um complemento à afirmação do primeiro verso. Vamos agora para o quinto. A segunda estrofe faz referência à experiência da dor. De que forma o autor aborda isso na estrofe? Explique. A segunda estrofe ela faz experiência, faz referência à experiência da dor. De que forma o autor aborda isso na estrofe? Explique. Então, nessa estrofe aqui, de que forma ele expressa esse sentimento de dor? Nessa segunda estrofe aqui. Analisem com cuidado aí.
Ok, pessoal, então vamos lá. Cadê? Então, faz referência à experiência. De que forma o autor aborda isso na estrofe? De que forma ele fala sobre essa experiência da dor? A gente percebe aqui, pessoal, na segunda estrofe, que ele fala que essa dor não é sentida pelas pessoas que a leem, apenas pelas pessoas que a produzem, tá bom? Ou seja, os poetas sentem a dor, não, os leitores não. Os leitores apenas leem e aproveitam a leitura, enquanto os poetas, para passarem aquilo, sabe, para produzirem aquilo, para conceberem aquilo, eles precisam sentir e fingir aquela dor, tá bom? Muito bem. Vamos agora para o sexto. De acordo com a terceira estrofe, qual é o efeito do poema no leitor? E no eu lírico? Eu lírico é a pessoa que está lendo, o leitor. O eu lírico é a pessoa que produz e o leitor. Vamos lá. Qual é o efeito produzido no eu lírico e no leitor? E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Qual é, pessoal, o efeito de sentido que dá, tanto no produtor quanto no leitor? O que é que vocês acham aí? Qual é o sentimento que ambos têm? Pronto, pessoal. Então, qual o efeito de sentido? E assim nas calhas de roda gira, a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Basicamente, ele fala aí o efeito de sentido é sobre o entretenimento, que apesar de toda essa dor, de toda essa expressão de dor, de fingimento, o único intuito do poema é o entretenimento. Ele serve para entreter tanto ao eu lírico quanto ao leitor, tá bom? Então, o entretenimento é a principal função do poema. Esse é o efeito de sentido produzido tanto no leitor quanto no eu lírico. Bom, sétimo, a que se refere o comboio de corda extraído do poema? Talvez isso aí vocês não consigam responder por uma linguagem bem figurada. Esse comboio de corda, acho que quando fala corda se refere a tendões, que se chama coração. Esse comboio de corda, né? Aí ele dá a resposta que é o coração. Mas por que comboio de corda se refere ao coração? O comboio, talvez por ser uma junção, e quando fala de corda, talvez porque liga as veias, né? Eu não sei, eu não entendo muito bem dessa parte anatômica, não, mas ele faz uma referência aí ao coração. Então, ao coração, às sensações, aos sentimentos reais e inventados. Na terceira estrofe, o coração pode simbolizar a imaginação, que são as sensações. A sensação de dor, por exemplo, que podem motivar o ato criativo. Ok? Muito bem, pessoal. Então, fizemos a análise de todo esse poema. Viram que, apesar de ser um poema pequeno, ainda assim conseguimos extrair bastante conteúdo dele. Analisamos a metalinguística, a linguagem figurada, analisamos a linguagem literal, analisamos as referências, o sentido lúdico, o sentido figurado, analisamos tudo em relação a um poema de 3 estrofes e 4 versos. Como vocês podem ver, é um poema muito pequeno, ele tem 3 estrofes, cada qual com 4 versos. Então, a gente não tem nem muito o que analisar aí, na verdade, né? Não fica nem muita coisa para analisar, mas ainda assim a gente conseguiu tirar bastante coisa, tá bom? Muito bem, gente. Então, finalizamos aqui essa primeira parte. Temos ainda aqui um outro texto, que é o Patinho Feio. Eu gosto bastante desse poema. Fala sobre a frustração do patinho em ser rejeitado pelos outros patos e pelas outras pessoas. E, devido a isso, ele decide se mudar para um outro planeta.
onde as pessoas entendem e sentem aí. Então, vamos deixar essa atividade para realizarmos na próxima semana, ou seja, na nossa próxima aula de gêneros textuais. Por hoje é suficiente, eu espero que vocês tenham entendido tudo, espero que vocês tenham gostado. Se possível, façam a leitura desse poema, já para adiantarmos para a próxima aula. Porque na próxima aula a gente vai fazer a análise dele, responder as questões acerca do poema, tá bom? Por ser um poema também simples, esse poema aqui ele tem 4 estrofes, 4 estrofes de 5 versos. Então, 4 estrofes, uma com 5 e o restante com 4 versos, beleza? Então, ele se encontra na página, cadê? 67. Página 67. Leitura na página 67. Poema do Patinho Feio. Beleza, gente? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também tenham aproveitado o feriado de vocês, tá bom? Já estamos aí no finalzinho da nossa semana, né? Pode chegar no final de semana de novo. E eu espero que vocês possam descansar. Lembrem-se que o conteúdo das provas já foi postado no Class App. Aproveitem, estudem, revisem todo o conteúdo que foi dado em aula, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no Class App. Fiquem com Deus, pessoal. Um ótimo final de semana para vocês. Bom descanso e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Qualquer dúvida, podem ir lá no Class App, tá bom?